Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Gilson Costa, aí do canal Bíblia Comentada. Curta, se inscreva, compartilhe e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E hoje a gente vai falar sobre a epígrafe do texto, aqui é a morte de Lázaro, porém a gente vai falar bastante sobre um cara chamado Tomé e como ele era um modelo de lealdade. Pois muito bem, vamos lá. Então, João 11. Havia um homem chamado Lázaro, que era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Aquela história Marta e Maria que a gente conhece, em que Maria ficou com a boa parte, enquanto Marta estava trabalhando. Pois bem. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Naquele encontro lá, que em outro livro relata que aquele sacerdote falou: ó, se ele fosse profeta mesmo, saberia que essa mulher é pecadora e não deixaria encostar nele. Mas ele ali falando sobre redenção e sobre essa mulher, né? Era Maria. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Falando do irmão dele, né? Que era Lázaro. Do irmão delas, que era Lázaro. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, que era Maria, e Lázaro. Então, é como se elas tivessem mandado uma mensagem, e aí Jesus respondeu com outra mensagem: ó, essa doença vai ficar bem e não é para a morte. Então Jesus ele avisou: ó, essa doença não é para a morte. Olha que interessante, né? Porque a gente vai ver o que aconteceu. Então, Jesus estava no lugar, provavelmente viu os mensageiros de volta, e ali chegaram, e talvez ali tranquilizaram aquelas mulheres, e em um momento, talvez, que seu irmão já teria morrido, sendo que Deus falou que Lázaro não morreria. Olha que interessante. E ainda falou que essa doença era para a glória de Deus, para que o Filho do Homem fosse glorificado por meio dela. Bom, ah, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava, ou seja, ali onde ele estava ficou mais 2 dias e deixou passar o tempo. Provavelmente foi o tempo que os mensageiros demoraram para voltar, e eles voltaram ali de 2 dias. Ou seja, as mulheres enviaram, aqueles caras chegaram, beleza, ele mandou de volta. Então, uns 2 dias de viagem. E aí ele ficou ali mais 2 dias, e nesses 2 dias ali, Lázaro já provavelmente havia falecido. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. E aí os discípulos disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram te apedrejar, e mesmo assim vai voltar para lá? Então ele está falando sobre esse medo, porque ele se declarou como sendo filho de Deus e se colocou igual a Deus, como a gente viu no texto anterior, e as pessoas já pegaram a pedra para apedrejar eles, não só uma, mas 2 vezes. Então o perigo da vida de Jesus estava iminente. Porém, ele responde assim, ó: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz do mundo. Quando anda de noite tropeça, porque nele não há luz. Ou seja, falando que ali era o momento de se fazer a obra de Deus. Por quê? Porque estava tudo iluminado, ou seja, Deus estava com eles ali, estava guiando eles para fazer a boa obra, independente da situação ser tão complexa assim, tão complicada a ponto deles quererem tirar a vida de Jesus. Pois bem, depois de dizer isso, ele prosseguiu dizendo: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou lá para acordá-lo. E aí ele faz a prenúncia de que Lázaro meio que havia morrido. E seus discípulos responderam: até não faz sentido se ele fala assim, ó, adormeceu. Aí os discípulos responderam: ó, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. E por que que Jesus teria que ir lá para simplesmente acordar quem estava dormindo? Jesus era despertador de alguém? Não, não era, né? Jesus ele estava falando ali da morte, ó. Então Jesus tinha falado de sua morte, mas os discípulos pensavam que ele estava falando simplesmente de sono. E aí então ele disse claramente, ó, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Ou seja,
a alegria de Jesus naquele momento era o fato dele não estar ali perto de Lázaro, porque de alguma maneira as pessoas poderiam achar que era algum tipo de combinado, qualquer coisa do tipo. E aí então Tomé, chamado Dídimo, então, dos apóstolos, né? Tomé, que é conhecido como o apóstolo incrédulo, né? Que é aquele que falou que queria ver e tocar na ferida de Jesus, senão não ia acreditar. E aí Jesus fala para ele, ó, bem-aventurado o que não viu e creu. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrer com ele. Então os discípulos, eles com medo de saber que morreria, mas assim que Jesus ele disse aquilo ali, os discípulos, Tomé ele aceitou a morte e ele se prontificou a morrer junto com Jesus. Ele não só falou, ó, vamos lá porque Jesus vai morrer, a gente tem que estar perto. Ele falou, não, vamos para morrer com ele. E aqui Tomé é uma das pessoas que eu trago, principalmente porque eu me, assim, de alguma maneira me enxergo muito em Tomé, que era um cara que de alguma maneira ele precisa ver para crer, só que à medida que ele é cético, ele também é muito fiel, porque ele acredita em poucas coisas, mas naquele acredita, ele coloca a vida dele à prova por conta disso. Inclusive tem uma série aí chamada The Chosen, né, que é os escolhidos, mostrando como Jesus escolheu os apóstolos. É muito interessante como ali retrata a escolha de Tomé. Então Tomé, na verdade, ele era um modelo de lealdade de discípulos de Jesus. Ele era um dos discípulos mais leais que colocava a sua vida à prova por aquilo que ele acreditava e defendia. E de certa maneira, não, assim, é bem-aventurado que não viu para crer. Mas também não é errado você ver para crer, entendeu? Então é melhor que mesmo sem ver, você crer. Porque muitos de nós vemos sem ver, crer. E muitos de nós temos que crer para ver. E Jesus ele nunca deixou de se colocar à prova para ninguém que o queira colocar à prova. Então Tomé quis tocar nas feridas de Jesus. E Jesus ele não se negou disso, entendeu? Então, o mais impressionante que eu vejo de Jesus é que Jesus ele não rejeita nem as pessoas céticas, nem aquelas pessoas que têm dúvidas. E na verdade, nesse caso aqui, principalmente eu vejo que a dúvida de certa maneira, é o ápice da fé. Porque uma vez que as dúvidas elas estejam mortificadas, como é no caso de Tomé, tipo, ele, não, eu quero ver para crer, eu quero tocar na ferida, senão eu não acredito. Uma vez que ele tocou ali e viu o poder de Deus manifesto ali em Cristo, ele como cético, ele externalizou a fé, porque o ceticismo dele vira totalmente em confiança. E eu me retrato muito aqui, porque eu vejo Tomé como sendo cético, e eu fui cético, já fui ateu, inclusive, e eu me vejo muito aqui. Então a gente também não pode desprezar aquelas pessoas que têm dúvidas na sua fé. Porque uma vez que Jesus, que Deus, ele vem e coloca a fé na pessoa, ou seja, ele faz aquela dúvida ela se esvair, essas pessoas são uma das que mais creem de maneira até que elas colocam sua vida em jogo por conta das coisas que elas creem. Então Tomé era um desses caras, eu me vejo muito aqui por conta do ceticismo que eu já tenho. Às vezes tem questões, questionamentos que eu não sei exatamente o que está acontecendo, eu não sei exatamente assim as coisas, e dentro dessas dúvidas que eu tenho, quando surgem as respostas, eu consigo de alguma maneira organizar a minha mente e ter mais fé, uma fé mais sólida ainda. Então, quanto mais dúvidas eu tenho, na verdade, essas dúvidas, claro, não são instantaneamente, mas elas se transformam em uma fé cada vez mais sólida, de maneira que hoje eu poderia e tenho feito isso, né? Tenho dedicado minha vida a isso. Poderia dar a vida por Jesus sem problemas. Não desprezem os incrédulos, os céticos. Se você é um incrédulo, se você é um cético, Jesus não tem crise com você. Muitas pessoas são assim e ele quer te resgatar, quer te amar e quer cuidar de você. Se você não acredita, não tem problema. Coloca Jesus à prova aí, que ele não tem problema nenhum em se mostrar. Beleza?
Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Até logo.